Tia Leila, você ouviu a tia Leila hoje? Ouvi. Uhum. Vamos abrir aspas para Leila Pereira sobre o Flamengo que travou o dinheiro da turma. Estava todo mundo esperando ali na porta do banco, esperando abrir a agência. Segue esperando, mas por enquanto, como o Flamengo travou, nada. Minha sugestão da Leila, seria nós criarmos uma outra liga excluindo o Flamengo. Acho que o Flamengo deveria jogar sozinho. Nenhum clube é maior do que o futebol brasileiro. Acho que seria bonito nós formarmos uma nova liga excluindo o Flamengo e aí o Flamengo joga com ele mesmo. Quero ver a audiência que vai ter. Pode ser Flamengo e Volta Redonda, né? A gente tem que explicar o contexto disso, né? Há um acordo firmado pela diretoria anterior do Flamengo com a Libra, né? Para que ninguém viu essa assinatura, né? Do Landim. Não se tem esse documento, pelo menos ninguém conseguiu ver essa assinatura do Landim. Ao que eu sei, todos assinaram o documento, até onde eu sei. Então, mas o Flamengo disse que não. Caramba, voltamos para 87 assim num piscar de olhos. Que loucura. Ao que eu sei, todos assinaram esse documento. Todos firmaram o documento. Ao que eu sei, a não ser que apareça um fato novo, e aí nós vamos analisar o fato novo. Ao que eu sei. E o Flamengo entendeu que, para ele, Flamengo, não é justa a distribuição dos valores. Sim. Então o Flamengo entrou com uma liminar da Justiça do Rio de Janeiro, pedindo o bloqueio do envio dos 80 milhões para todos os clubes que farão parte do próximo Campeonato Brasileiro. E acontecendo isso, nós sabemos que só 3 clubes... Essa é a segunda parcela. Milhões, né? A primeira já foi paga. Já foi paga. Acontecendo isso, só 3 clubes brasileiros, atenção, só 3. Ô Pascoal, desculpa, para você continuar, o seu raciocínio, essa informação do André Prihal, eu queria... Todos os clubes receberam a primeira parcela, inclusive o Flamengo? Todos, inclusive o Flamengo. Todos receberam. Como o Flamengo se julga, o Flamengo julga que não é o que ele queria e não é o que essa administração quer, então foi feita... Mas aceitou a primeira parcela? Aceitou a primeira parcela. Todos aceitaram a primeira parcela. Agora que acha que entrou com uma ação na justiça para impedir que todos os clubes recebam, porque entende o Flamengo que a distribuição que foi feita não é correta. O Flamengo entende que ele, por ter maior audiência, deve receber uma fatia maior do bolo. E já recebe. Por ter maior audiência, por ter maior participação no pay-per-view, já recebe. Certo? E isso acaba acarretando o seguinte... Nisso que o Flamengo, só um breve parênteses, pleiteia, o Palmeiras e o São Paulo também passariam a ganhar significativamente mais. Não tanto quanto o Flamengo, mas passariam a ganhar mais. Mas o Corinthians também receberia muito mais, porque o Corinthians é o segundo. Né? O ranking é Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Vasco. São os 5. São os 5 que são os melhores ranqueados. As 5 maiores torcidas. As 5 maiores torcidas. Os 5 maiores que têm de audiência e no pay-per-view. São os 5 que geram maior audiência e maiores valores no pay-per-view. Mas esses outros 4 também se sentem prejudicados nesse caso. E desses todos que eu estou falando, só 3 clubes têm capacidade de suportar essa falta do dinheiro. São Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Os outros todos, inclusive as SAFs, todos, atenção no que eu estou falando, os outros todos necessitam desse dinheiro. E por isso há essa revolta. E por isso há essa manifestação. Há realmente, o Flamengo está criando uma repulsa dentro do próprio meio dele, que é o meio do futebol, que é o meio da primeira divisão do futebol. Todo mundo está com o nariz torcido para o Flamengo, porque todo mundo estava esperando a chegada desse dinheiro que foi bloqueado nesse momento. E todo mundo, eu não preciso explicar para vocês... Uma observação, Pascoal.
eu falei de Palmeiras e São Paulo porque o Corinthians pertence a uma outra liga, né? Sim, o Corinthians, mas eu disse que são as maiores. O Flamengo tentou se aproximar do Corinthians. Flamengo e Palmeiras estão na mesma liga. O Flamengo tentou se aproximar do Corinthians, só que o Corinthians deu a seguinte resposta: eu tô querendo o meu aqui também. Eu não posso entrar nessa dividida com você porque eu tô querendo o meu aqui também. Se não pingar aqui na minha conta, eu não sei o que vai acontecer. Porque só de dívida com Transferban, o Corinthians tem 100 milhões. Só de dívida com Transferban. E tem mais 100 milhões para cair aí nos próximos dias e mais 3 Transferbans. Então, é uma situação difícil, delicada, e por isso essa manifestação da presidente do Palmeiras de que o Flamengo crie uma liga própria e jogue com ele mesmo. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que o Flamengo deu uma cartada. É como se você estivesse jogando um jogo de baralho, você pode escolher qual jogo. E aí você dá uma cartada. Na verdade, o Flamengo pode negociar por conta própria com a televisão e ganhar o que ele acha que merece ganhar. Sim, mas não precisa criar uma outra liga. Não, o Flamengo pode fazer isso, mas aí é o seguinte, para você ter a isonomia entre todos que participarão, todos vão querer o mesmo prato. É uma questão de isonomia, a igualdade entre os iguais. Porque todos jogam na primeira divisão e todos têm uma base do contrato. A base do contrato serve para todos. E depois, a melhoria de cada um vem da classificação no campeonato, vem da utilização qual é a participação dele no pay-per-view, qual é a participação dele na venda de camisas, porque aí demonstra qual é o time que tem maior torcida, e aí por diante você vai elevando esses níveis. E o Flamengo já está no primeiro nível. O Flamengo é primeiríssimo nível. E é isso que revoltou os outros clubes do futebol brasileiro. Eu estou falando a palavra certa. Revoltou os outros clubes do futebol brasileiro. Você sabe que o meu avô tinha uma frase que é uma frase peculiar para esse tipo de coisa. Quando não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Porque está faltando dinheiro, não tem pão, todo mundo vai gritar. Sim. Vai virar confusão. Eu acho que a gente já vive há tempo suficiente o futebol brasileiro para saber que esperar que esse mercado se autorregule é uma ilusão, né? A gente viu o Clube dos 13, né? Lá da Copa União. Quanto tempo faz isso aí? Vai fazer 40 anos, né? Já são 38 anos daquilo ali, que era a nova visão pro futebol brasileiro. E a gente viu cada esboço, né? Patrocínio igual para todo mundo, mesmos valores. O Grêmio usava o patrocinador em preto e branco. O Internacional já podia usar o vermelho e branco. Quem não tinha patrocínio usava o mesmo patrocínio, né? Patrocínio no campo, aí depois a FIFA proibiu, né? Aí depois teve esse esboço da Primeira Liga, da qual o Flamengo fazia parte, e também implodiu, também por interesses próprios ali no meio de cada um. O que eu quero dizer? Na Espanha aconteceu na década passada também, e só houve um esboço de regulação quando o governo interveio com lei. E eu acho que assim, ou é uma coisa que vai vir de fora do universo do futebol... Quando você tem duas ligas, aí já começa completamente errado. Porque o ideal da liga, o sonho de uma liga, é que a liga organize o campeonato Exato. todo. Não só negocie contra a televisão, direito de televisão. Né? Exato. Quando você já tem duas ligas... Como eu vejo isso muito improvável de acontecer, eu acho que a gente vai ficar sempre nessa troca de farpas, porque assim, é óbvio que ninguém vai jogar sozinho, isso nunca vai acontecer. Porque existe o direito esportivo, né? E existe o direito comercial, né? E você nunca vai... Você não pode obrigar um time a jogar sozinho porque ele quer defender o seu direito comercial. Ao mesmo tempo, essa parte da individualidade, ela é real. Enfim, eu sou cético, sou absolutamente cético em relação a avanços nessa área. A audiência qualificadíssima. Zinho quer falar alguma coisa a respeito desse assunto? Quer complementar? Quer arrematar, Tetra? Não, eu fiz eu sou bem rápido, Prial, prometo. Quando eu fiz aquela pergunta, é pelo seguinte: foi assinado um documento pela gestão passada, mas foi assinado esse documento. Se o Flamengo conseguir um liminar, é porque esse documento não existe assinado pelo Flamengo. Porque se você tem um contrato assinado... Você contesta o contrato. Como é que você não vai cumprir? Como é que você entra na justiça? O Flamengo contesta o contrato, entendendo que as normas que são estabelecidas no contrato não correspondem ao que o Flamengo quer.
Então, por isso, entrou com uma liminar pedindo aí é uma outra discussão. Curioso é que ninguém viu essa assinatura. Discussão. Curioso é que ninguém viu essa assinatura. Isso é que eu estou preocupado. Isso é que eu também... Essa é a minha dúvida. Porque, assim, se tem um contrato, você vai contestar, mas você não vai poder bloquear aqui, porque o contrato existe e está assinado. Depois você entra na justiça, se você agora bloquear... Eu estou achando muito ainda essa coisa muito assim, muita falação, mas pouca ação. Ah, tá bom, você vai com a declaração como a Leila fez. Ah, cria uma liga, joga sozinho. Eu acho que assim, é muito jogo de palavras. Porque se você tem um documento, você mostra esse documento e deixa assim, quem de repente, como eles... Está todo mundo contra o Flamengo, né? Contra o Flamengo não. Está contra a atitude do BAP. Eu gosto muito de dar os nomes, porque essa coisa de falar assim, o Flamengo, é a torcida do Palmeiras, é a torcida do São Paulo. Não. Tem quem é que está fazendo a ação. É o presidente do Flamengo. Hoje ele responde pelo Flamengo. Mas não é o Flamengo. É o presidente do Flamengo que contesta isso. O Flamengo admite que assinou. Embora esse documento ainda não tenha se tornado público, o Flamengo admite que assinou. Eles contestam os critérios que vêm posteriormente à reunião de maio, em cima do que o Pascoal, bem em cima do que o Pascoal disse. Mas a gestão BAP reconhece a assinatura do Landim no Estatuto da Libra, que trata da divisão para audiência. Ninguém viu o documento, mas o Flamengo... Que você deu. Não, mas você acabou de falar. Ele contesta o que foi feito pós-reunião que estava todos os clubes. Exato. Então tem uma outra ação que foge da reunião que teve antes. O Flamengo entende, eu vou repetir. Bom, o Flamengo entende... O que a gente tem certeza é que a resolução dessa história não vai ser simples e não vai ser rápida, né? O Flamengo entende que o que foi assinado... Travado. O que foi assinado pela antiga diretoria... A atual diretoria entende que não é o que o Flamengo pretende, não é o que o Flamengo quer. Por isso entrou na justiça contestando... Não, Pascoal. Não. Exatamente isso, sim. A atual diretoria não concorda com o que foi assinado pela diretoria passada. O que o Plihal falou não é isso. O que o Plihal falou, que o jornalista, desculpa o nome... Danilo Lavieri, que o Flamengo contesta o que foi feito após essa reunião. Não, eu contesto o que foi feito na formação da Libra. Não, o Flamengo contesta os critérios que vêm posteriormente à reunião de maio. A reunião de maio, mas está assinado o contrato. Já receberam a primeira parcela. Ele está contestando o que entende que ele tem que receber mais do que os outros. É isso, o fato é esse. É só esse fato. O Flamengo entende que tem que receber mais do que os outros por ter maior torcida, maior poder de penetração na televisão e maior poder no pay-per-view. Esse é o grande argumento. Não entendendo que o que foi assinado corresponde ao que o Flamengo